Boa tarde, eu sou Ana Paula Figueiredo, venho dos Açores, da Escola Secundária Antero de Quental. E, em primeiro lugar, quero agradecer o convite que recebi através do SEPRAS, Sindicato de Professores da Região Açores, participar neste encontro que tem uma enorme importância e é de enorme pertinência. Aos 15 anos foi diagnosticada uma polineuropatia periférica desmielinizante, ou seja, 3 palavrões para uma criança de 15 anos que fica a olhar o que é que isto é. Faz com que eu tenha mobilidade reduzida, neste momento ando com andarilho, talas nos membros inferiores, motricidade fina muito afetada, ou seja, para escrever, até para escrever no quadro por vezes é complicado. No entanto, continuei a estudar. Aos 19 anos surgiu a primeira crise e que me obrigou a sair da escola cerca de 1 ano e meio, mas em 96, 97 consegui entrar para a universidade. Na altura para a Biologia Científica, o que não era muito fácil, porque os microscópios e todos os aparelhos pequeninos e de dimensões microscópicas para a minha saúde não era a melhor, e resolvi então mudar para o ensino, coisa que não me arrependo até hoje. Em 2001, 2002 fiz o estágio no grupo 520, Biologia e Geologia, numa escola antiga, onde tinha que subir e descer de graus todos os dias. Na altura andava sem andarilho, conseguia-me locomover bem, dentro do possível. No entanto, o esforço foi muito intenso e provocou uma nova crise, onde aí perdi o equilíbrio que não tenho até hoje. Comecei na altura a deslocar-me amparada pelos familiares, colegas e pelos alunos, que foram os primeiros a dizer: a professora precisa de ajuda, estamos cá. Em 2002, 2003, voltei a Santa Maria, a minha ilha de origem, e concorri na altura aos mini-concursos que ainda existiam de Fisicoquímica. A escola estava em obras, essas obras eram para beneficiar a escola, coisa que não aconteceu, pois a sala dos professores continua a ser no primeiro andar, onde o acesso era feito por escadas de caracol e continua a ser feito pelas mesmas escadas. Na altura comecei a andar de bengala, sempre auxiliada pelos alunos e colegas, de modo a me poder deslocar pela escola, que na altura estava em obras. Em 2003, 2004 fiquei desempregada, mas como não sou uma pessoa de ficar parada em casa, inscrevi-me no centro de emprego e andei de casa em casa a dar explicações. Peço desculpa, mas eu tenho problema de falar muito rápido, os meus alunos dizem a mesma coisa: a professora fala mais devagar. Peço desculpa. Em 2004, 2005, concorri para uma ilha, tinha que concorrer, não podia ficar em casa parada, concorri para uma ilha um pouco distante da minha, para São Jorge. Na altura fui acompanhada pelos meus pais, professores reformados, também eles. Nessa altura a autonomia era insuficiente, eu não conseguia deslocar sozinha. Precisava sempre do auxílio de alguém, o braço de alguém e a bengala. Efetivei na Escola das Velas em 2007, 2008. Essa escola já tinha algumas adaptações, porque um colega antes de mim, que lecionou, também tinha algumas limitações motoras. Por exemplo, a sala de professores, que era também no primeiro piso, com a escada de caracol, já tinha sido mudada para o resto do chão. O meu carro era o único que circulava dentro da escola e chegava até à sala de professores, que ficava mesmo ao lado da sala que me foi atribuída para dar aulas, ou seja, os alunos iam até a mim e não era eu que andava a passar sala em sala para poder dar aula. Na altura, eu lecionei o secundário e era necessário chegar até um laboratório que ficava um bocadinho longe e tinha escadas e para mim era complicado. O Conselho Executivo da altura construiu uma rampa. Essa rampa era onde passava apenas o meu carro, e então era chamada a rampa da Ana, pela brincadeira dos meus colegas, porque ela tinha uma ligeira inclinação e o meu jipe passava ali, então era a rampa da Ana. Desloquei-me sempre com a ajuda de bengala e outra pessoa na escola, nunca tive dificuldades nem a nível de colegas nem de alunos, sempre prontos para ajudar, sempre disponíveis para qualquer situação que surgisse. Essa escola, apesar de ser uma escola que não estava preparada, tentou eliminar todas as barreiras, por exemplo, aquelas valas ou valetas, como se chama nos Açores, para passar o escoamento das águas. Eles arranjaram forma de não me atrapalhar, então punham cimento com tubos e eu conseguia me mover, sempre com o auxílio de alguém. A partir de 2007 já podia pedir afetação e pedi afetação para a minha ilha, pedi afetação para Santa Maria. Essa mesma escola onde eu já tinha lecionado em 2002, 2003, que tinha sofrido as tais obras de beneficiação. A sala dos professores continuava no primeiro andar, o que levava a situações onde eu não tinha muitas vezes acesso à informação. Por vezes eu chegava à sala e não tinha alunos. Os alunos tinham sido informados que iam participar em determinada atividade ou em determinada palestra, mas tinham-se esquecido de informar a professora, que não conseguia chegar à sala dos professores, portanto não conseguia ter essa informação. Faltei a reuniões, cheguei atrasada, porque não tinha acesso ao calendário das reuniões. O presidente do Conselho Executivo tinha sido meu professor.
conhecia toda a minha história, aliás, vivemos na mesma freguesia. E ele pedia-me para ter paciência, que não havia, economicamente era muito complicado, e continuou sem fazer nada para alterar a situação. O único aspecto positivo é que o meu carro circulava dentro da escola e eu podia ir de sala em sala. Em setembro de 2010 tive então uma crise muito grave, afetada ela também por erro médico. Vivíamos numa ilha pequena, onde as condições a nível médico eram muito complicadas. E eu dei entrada na unidade de cuidados intensivos da Ilha de São Miguel, onde tive em coma induzido, ventilação artificial. Tive que fazer uma traqueostomia que me impediu de falar, e eu que gosto tanto de falar. E aí a locomoção era praticamente nula. Esse internamento, nessa altura, disseram-me que as minhas probabilidades de recuperação da mobilidade eram muito baixas e que da fala praticamente nulas. Ora, na altura eu tinha 35 anos. Os médicos aconselharam-me a dedicar à pintura, eu que não sei desenhar, e à escrita. E eu sou muito teimosa, e eu só escrevia no quadro que me davam e dizia, não, eu vou melhorar. Eles faziam um ar como quem diz, esta pobre está para aqui a tentar dizer que vai melhorar, mas... provavelmente não voltaria a andar, provavelmente não voltaria a falar, e quase de certeza passaria a vida ligada a um ventilador. Depois de muita fisioterapia, muita cinesioterapia, finalmente, 18 meses depois de estar de baixa, regressei à escola. Nos Açores, cada ilha tem um apelido. A minha somos os cagarros. E quando eu fui dizer ao médico que já ia trabalhar, ele disse-me, cagarra, tu sempre foste muito teimosa. Pedi afetação para a Ilha de São Miguel, porque essa ilha, sendo a ilha maior, tem um hospital central e com condições. E a escola onde comecei a trabalhar estava totalmente preparada, uma escola nova, para receber quer docentes, quer alunos com mobilidade reduzida. Tem rampas de acesso, tem estacionamentos reservados. Essa escola tem turmas de alunos UNECA com necessidades educativas especiais, salas muito bem preparadas, casas de banho próprias, acesso ao ginásio. Na altura estava um colega a me substituir, uma vez que eu só regressei em fevereiro. Informei o Conselho Executivo que estava pronta para dar aulas, uma vez que já podia falar, já podia andar, podia dar aulas. Nessa altura a sensibilidade foi pouca, pois informaram-me que devíamos continuar a dividir as tarefas, mas que a colega devia continuar na minha sala, pois não sabiam quando é que eu voltaria a ficar doente. A minha resposta foi, eu não sei, mas também o senhor não sabe quando é que vai ficar doente. Ora, às vezes há um bocadinho de falta de sensibilidade por parte das pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes foi porque nunca passaram por algum tipo de deficiência, seja ela permanente ou temporária, e por vezes não compreendem que existem condições que são dispensáveis a todos aqueles para que tenham as mesmas oportunidades. Sim, porque eu costumo dizer, eu consigo fazer, desde que me dê a oportunidade para isso. Desde 2012, 2013 até hoje, estou por afetação na Escola Antero de Quental, em São Miguel. É uma escola antiga, que é construída em parte, perfeitamente um solar também antigo, outra parte é mais recente. Essas duas zonas estão ligadas por lances de escadas ou por rampas, mas a rampa tem uma inclinação muito exagerada e eu não consigo subir ou descer. No entanto, houve sempre sensibilidade por parte do Executivo para tentar solucionar os problemas que vão surgindo. Eu cheguei à escola, colocaram uma mini rampa para eu poder aceder à sala dos professores, colocaram corrimões, como a escola é separada por esses dois edifícios e como eu não consigo atravessar, eles ou colocam as aulas só num lado ou só no outro e depois eu tenho que me desloco-me com o meu automóvel. Por vezes esquecem-se de marcar as reuniões em salas onde eu não consigo chegar, mas eu chego lá e digo, olha, não pode ser aqui, está bem, então mudamos. Também há sempre a troca de salas no início do ano, de maneira que eu possa chegar a todas essas salas. Um problema é que as salas continuam a ser atribuídas às turmas, ou seja, implica a deslocação pela escola toda e por vezes eu tenho que sair da escola de carro, atravessar a escola para entrar no outro lado em cima, porque não consigo atravessar a escola por dentro. Como sou professora que concorre para afetação e sou a última a chegar à escola, recebo as turmas que ninguém quer. As turmas problemáticas. Muitas delas, eu este ano tenho 8 turmas, 6 não têm manuais e implica a constante utilização do quadro, ou seja, tenho de me deslocar constantemente na sala. Dou aulas a 2 turmas de necessidades educativas especiais, porque os meus colegas dizem que não tenho perfil. Eu tenho perfil de poder andar com um andarilho 90 minutos numa sala, constantemente. E por vezes também tenho que atravessar as ruas, então quando está a chover é mais complicado. Já vou terminar. Continuarei a concorrer para afetação até conseguir um dia, daqui a uns 100 anos, efetivar na Ilha de São Miguel. Necessito de viver perto de um hospital que tenha médicos especialistas, porque nas ilhas pequenas é complicado.
também centros com fisioterapia adequada, apesar de eu ter tido sempre fisioterapia em todas as ilhas por onde passei. E também cinesioterapia, sempre que eu aprendi que afinal nós não sabemos respirar. Verifico também que há uma grande sensibilidade por parte dos jovens, que estão sempre prontos a ajudar, estão sempre, quer na sala de aula, quer fora dela. Claro que fazem perguntas, mas a primeira aula eu explico logo o que é que tenho e respondo a tudo. Ainda há uns 15 dias perguntaram, mas a professora não tem equilíbrio, como é que a professora se lava? Como é que a professora... Eu expliquei, tinha tudo adaptado. Como é que a professora se pinta? Como é que a professora conduz? Pronto, faz parte. Ainda o ano passado fizemos uma visita de estudo a um museu e o museu não estava adaptado. E as minhas alunas, eram só meninas, queriam recusar a visita. Foram ter com a responsável do museu e disseram, se a minha professora não vai, nós também não vamos. Então eu tive que fazer força, não, vocês têm que ir, vá lá, vamos embora. E é assim. É certo que ainda há muito para fazer, até existir a verdadeira escola inclusiva. Também é certo que as pessoas, por vezes, não estão sensíveis ou alerta para determinadas situações, pois não as prevêem. Talvez porque nunca necessitaram, mas penso que com um pouco de boa vontade, as soluções surgem de modo a permitir a todos uma vivência na escola, sem qualquer tipo de discriminação direta ou indireta. Também é certo que não podemos estar sempre, e só sempre, a falar na pessoa com deficiência, mas não podemos esquecer que essa deficiência vive com o deficiente 24 horas por dia. Não podemos esquecer que incluir é o ato ou efeito de abranger, compreender ou integrar. Que a inclusão dos docentes facilita a inclusão dos alunos, devendo por isso ser potencializadas as capacidades de todos, sem exceção, pois é na junção das várias diferenças que se encontra a igualdade e a inclusão no verdadeiro sentido da palavra. Segundo a Unesco, uma sociedade inclusiva é aquela que se adapta e se transforma, para que as necessidades e as diferenças de cada um sejam respeitadas e consideradas, permitindo a igualdade de oportunidades. Obrigada.